No último sábado, 22 de novembro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi conduzido à detenção na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Desde então, em meio a manifestações de repúdio e comemoração, começaram a circular informações truncadas, distorcidas, em alguns casos claramente mal intencionadas. Muitas delas buscam atribuir às instituições, e especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, supostos atos autoritários e sem base nos fatos. Por isso, antes de entrarmos no contexto mais amplo, precisamos esclarecer os principais pontos dessa decisão e desmontar algumas das fake news que têm sido impulsionadas desde o momento da prisão, depois da vinheta. Antes de continuar, eu quero agradecer por você estar aqui. Deixe seu like, comente, sempre de forma respeitosa, envie sugestões de temas. Isso ajuda a fortalecer e fazer o canal chegar a mais pessoas. Para início de conversa, vamos direto ao ponto e tirar da frente a tese da cortina de fumaça. A narrativa que está sendo puxada pelos defensores do ex-presidente, especialmente setores da extrema-direita, afirmam que Alexandre de Moraes teria decretado a prisão como forma de desviar a atenção do escândalo envolvendo o Banco Master e a prisão do bilionário Daniel Vorcaro. Segundo essa versão, o ministro buscaria esconder o fato de que o escritório responsável pela defesa de Vorcaro é o escritório Barsi de Moraes Advogados, que é administrado por Maurício Barsi de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes. Só que essa tese é bem frágil por dois motivos muito básicos. Primeiro, constituir defesa é um direito de qualquer pessoa, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, que também teve acesso a um advogado. E o segundo é que advogar para um cliente investigado não constitui ato ilegal. Ser advogado de alguém não implica participação nos crimes imputados ao cliente. Contudo, o que os porta-vozes dessa tese convenientemente omitem são as ligações diretas e extremamente suspeitas entre governadores bolsonaristas e o Banco Master. Estas sim, merecedoras de explicação. De acordo com reportagem do Monitor Mercantil, pelo menos 3 governadores, Ibanez Rocha do DF, Cláudio Castro do Rio de Janeiro e Tarcísio de Freitas de São Paulo, têm relações e movimentações políticas comprometedoras com as investigações que apuram as fraudes do banco. Tarcísio de Freitas, por exemplo, com o apoio de Hugo Mota, enviou seu secretário de Segurança às pressas para relatar o PL antifacção e de imediato apresentou um projeto que tirava à Polícia Federal a competência de investigar, inclusive das investigações em curso, transferindo para os próprios governadores, justamente alguns dos envolvidos. No Rio de Janeiro, estado marcado por sucessivas prisões de ex-governadores, a gestão de Cláudio Castro colocou o Fundo dos Aposentados, o Rio Previdência, para comprar milhões em títulos do Banco Master. Títulos que agora correm o risco de simplesmente micar. Por fim, Ibanez Rocha, afastado do governo do Distrito Federal após a leniente atuação policial no dia 8 de janeiro, mantinha relações ainda mais estranhas com o banco. Usava o BRB como se fosse um banco pessoal, através do qual comprou uma enorme fazenda num leilão muito suspeito onde ele era o único participante. Indicou os dirigentes do BRB com vistas a absorver o banco de Vorcaro e suas dívidas, naquele velho padrão em que os lucros são privados, os prejuízos socializados. Para entender a decisão sobre a prisão, precisamos relembrar como se organizavam as mobilizações bolsonaristas nos últimos anos. Acampamentos diante de quartéis, bloqueio de estradas, manifestações com fortes componentes religiosos e militaristas. Esses atos culminaram na invasão dos 3 poderes em 8 de janeiro. Houve denúncias de presença de CACs armados, houve uma tentativa de atentado no aeroporto de Brasília, e até mesmo um famoso bolsonarista, Roberto Jefferson, resistiu armado contra a prisão. Esses eventos criaram uma memória muito clara de como esse grupo se organiza e de como podem rapidamente escalar a violência.
É nesse contexto que, em 21 de novembro, o senador Flávio Bolsonaro publica em suas redes um chamado para uma vigília no acesso ao condomínio onde Jair Bolsonaro cumpria medidas cautelares. Algo que chama muito a atenção é o tom religioso e beligerante. Expressões como Senhor dos Exércitos, vamos reagir e resgatar o Brasil do cativeiro, vamos lutar. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos, ou Yahweh Sabaoth, é um título que designa Deus como comandante supremo das hostes militares. Na simbologia fundamentalista, é um chamado ao combate, não à oração pacífica. A inteligência da Polícia Federal percebeu isso imediatamente. Havia um risco se a multidão se formasse diante do condomínio, somado ao histórico recente das invasões do 8 de janeiro, e com a possibilidade de CACs armados estar entre os manifestantes, a situação poderia sair de controle, inclusive colocando o próprio ex-presidente em risco. E esse não era o único problema. Em 2024, após ter o seu passaporte apreendido, Bolsonaro foi registrado passando 2 dias dentro da Embaixada da Hungria, evidenciando a estratégia de buscar refúgio diplomático em caso de avanço nos seus processos. A Polícia Federal encontrou também em seu celular uma minuta de pedido de asilo ao presidente argentino Javier Milei, um documento de 33 páginas. E não podemos esquecer que aliados próximos como Alexandre Ramagem e Carla Zambelli já se valeram de estratagemas para deixar o país, só revelando sua localização depois de se julgarem em segurança. Ou seja, a cogitação de fuga não era uma hipótese remota, era um cenário plausível e sustentado por indícios concretos. No meio desse ambiente tenso, risco de mobilização violenta, risco de fuga, o sistema de monitoramento registra a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. É verdade que todo equipamento conectado em rede pode apresentar alguma falha, mas diante de todos esses elementos, ignorar esse alerta seria negligência das autoridades. Então, a Polícia Federal comunica ao STF e solicita que Bolsonaro seja conduzido a um lugar seguro até o início do cumprimento da pena de 27 anos. Após 3 versões diferentes dadas pelo ex-presidente, choque na escada, surto de medicamento e curiosidade, um vídeo foi liberado na internet confirmando que houve realmente uma tentativa de inutilizar a tornozeleira com um ferro de solda. E aqui a questão é bem simples. Tentar manipular o equipamento de monitoramento implica automaticamente perda do benefício da prisão domiciliar. Essa regra vale para todo mundo. Sobre a decisão do ministro. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a prisão do ex-presidente se baseia em 3 principais elementos: a violação do monitoramento eletrônico, a possibilidade de fuga, planejamento de obstrução do cumprimento das medidas cautelares, agravado pela vigília convocada pelo seu filho. Diante disso, a custódia na Polícia Federal foi determinada como medida preventiva e de segurança. Pessoal, caminhando para a conclusão, nesse momento é fundamental manter o foco nos fatos e não se deixar levar por discursos desconectados da realidade ou por versões fabricadas. A decisão ela está disponível publicamente na íntegra na internet. São apenas 17 páginas. As instalações da Polícia Federal possuem condições adequadas para receber o acusado até o início do cumprimento da pena, incluindo acompanhamento médico permanente. Nós vamos continuar acompanhando o caso e, havendo novidades, voltamos aqui com mais vídeos. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. No domingo, voltamos com mais assuntos aqui no canal. A gente se vê em breve. Um forte abraço.